Bom, pessoal, todo e qualquer movimento ele pode ser descrito a partir de uma equação matemática. Tá? Então, se a gente quisesse saber, por exemplo, numa situação onde o veículo se move de uma maneira sempre igual, a gente pode criar uma equação que a gente vai chamar equação do espaço, né? Que é para descobrir exatamente a posição onde que ele está. Essa equação aqui, né, a gente tem uma estrutura dela sendo S de t igual a S0 mais VT. Tá? Frequentemente essa equação aqui é conhecida como equação do sorvete. É uma forma de fornecer uma maneira simples de entender, né? Sorvete, né? Uma forma não oficial de memorizar essa equação, mas que a ideia dela basicamente é partir da nossa fórmula de velocidade média. Por quê? Se eu tenho as duas posições, vamos supor, né, e sei que o tempo inicial é o instante zero, o que vai acontecer? A gente pode isolar matematicamente as equações aqui e eu posso descobrir uma fórmula para a posição em função do tempo. Essa fórmula aqui, né, ela possui uma semelhança matemática com uma função de primeiro grau, né, que nós conhecemos como a função y de x ela é igual a ax mais b, né, que é um termo que depende de uma variável x. Tá? Na verdade, a função y depende do valor de x. E aqui no lado direito da equação a gente tem uma outra relação, ax mais b. Então isso aqui basicamente tem a mesma finalidade, são equações de primeiro grau. Aí a gente já vai entender como isso funciona. Aqui, vamos ver a aplicação rápida dessa equação para identificar, por exemplo, aqui são 4 equações de movimento. Tá? Cada uma dessas equações descreve o movimento de uma forma específica. Eu estou pedindo para a gente fazer aqui, ó, na primeira tabela, descobrir o S0, que é a posição inicial, descobrir a velocidade e descobrir o S de 5. O que é o S de 5? Né? Vamos olhar aqui na equação. Se S é uma função de t, né, se o t está dentro do parênteses ali, se eu coloco o S de 5, significa que o t vai valer 5. Então vamos identificar primeiro aqui, ó, a posição inicial. Então, se eu olho aqui para essa expressão, eu vou comparar com a fórmula de cima e vou perceber que S0 é sempre o termo que não tem nenhum t multiplicando. Ó. Então, nesse caso aqui é 30. Aqui não tem nada, então é 0. Aqui é 25. E aqui é menos 10. Bom, e o que é a velocidade? A velocidade ela é sempre o termo que multiplica o t. Tá? Vamos entender que essa fórmula aqui é uma função que depende do tempo. Então, tudo aquilo que está multiplicando pelo tempo vai nos dar a velocidade. Então, aqui ela vale 2, aqui ela vale 8 e aqui ela vale menos 3. Certo? E aqui ela vale 5. Agora, para a gente calcular o S de 5, onde tiver E, nós temos que substituir por 5. Então, ó, em todas as equações, vou substituir onde existia T por 5. Tá? Tendo muito cuidado aí para não fazer erros matemáticos. Tá? Por exemplo, aqui, eu vou fazer 2 vezes 5 é 10. 10 mais 30 dá 40 metros. 8 vezes 5 também dá 40. Aqui, menos 3 vezes 5 dá 15. Então, 25 menos 15 dá 10. E agora aqui, 5 vezes 5, 25. Menos 10 mais 25, né, dá 15 metros. Mais um exemplo para a gente
testar aqui, ó. Agora um exemplo com um pouco de cálculo. O móvel parte da posição 20 com velocidade constante de 30 metros por segundo. É pedida a função horária e a posição após 10 segundos. Então, ó, o primeiro item, a gente está querendo montar essa expressão aqui, ó, S0 mais VT. Tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente vai precisar identificar, né, quais são cada um desses termos. Quando eu vou montar a fórmula, que é o que está sendo pedido aqui, eu vou manter o S de T aqui desse lado, afinal eu quero montar uma expressão matemática, e vou substituir aquilo que me foi passado. Se ele partiu da posição 20, então a posição inicial dele aqui eu vou colocar o número 20. E se a velocidade dele é constante, de 30 metros por segundo, aqui eu substituo por 30. Então o item A basicamente é montar essa expressão. Agora, para o item B, nós vamos precisar fazer o seguinte. Eu quero calcular o S, né, a posição dele após 20 segundos. Então, onde tiver T, vou substituir por 20. Tá? Então, aqui, ó, substituindo T por 20, eu vou ficar com 30 vezes 20. Isso dá 600. 600 mais 20 dá 620 metros. Ou seja, esse veículo, mantendo essa velocidade, após 20 segundos, ele vai ter passado pela posição de 620 metros.